Bom dia, sétimo ano. Vamos começar aqui mais uma aula. Como a gente já havia visto, nós vimos as operações de frações e números decimais nos racionais, certo? Nós vimos adição e subtração. Agora a gente vai ver multiplicação de frações ou números decimais nos racionais. Então, vamos lá. Vamos lá. Multiplicação certo? De frações ou números decimais, certo? Nos racionais, tá? Os racionais que eu digo com os negativos. Então a gente tem, no caso aqui seria nos inteiros, seria mais prudente falar. Então, as frações não decimais pertencem ao conjunto dos números racionais. A gente já viu isso no sexto ano, como que faz. Agora, basicamente, eu vou relembrar com vocês, agora envolvendo números negativos, ou seja, frações e números decimais negativos. Então, vamos começar. Primeiro, fração por fração. Tá? Então, como que a gente faz? Então, o primeiro exemplo que eu vou dar aqui, caso eu vou dar um exemplo só, porque é muito fácil. Bem mais fácil que os outros. 2/3 vezes menos 9/4. Tá. Então, como que funciona? Como que nós vamos proceder aqui? Então, a primeira coisa que vocês precisam observar é a multiplicação em si é só fazer 2 vezes 9 e 3 vezes 4. Multiplicação direta. Mas eu não quero fazer isso, porque a multiplicação entre frações possibilita o quê? Que eu possa simplificar entre frações diferentes. Então, em vez de eu, por exemplo, 9/4 é uma fração irredutível, porque não existe um fator comum que divida 9 e 4, certo? Ao mesmo tempo. Mas existe um fator comum que divide 2 e 4, certo? Que no caso aqui é o 2 e no caso aqui é o 2. Aqui dá 2, aqui dá 1. Aqui 3 e 9, mesma situação. Existe um fator comum que divide 9 e 3, que no caso é o 3, certo? E aqui dá 1, aqui dá 3. Então agora eu faço os resultados aqui multiplicando direto. 1 vezes 3, 1 vezes 2. Então vai ficar... a regra do sinal independe, tá, gente? Menos com menos dá mais. Não precisa colocar o sinal positivo no final. Mas eu vou colocar o sinal positivo aqui só para representar a regra do sinal que a gente acabou de fazer. Então, 1 vezes 3, 3. 1 vezes 2, 2. Ou seja, 3 meios. Se eu fosse fazer de forma direta, eu faria assim. Certo? Eu faria assim. Então ficaria como? Ficaria 2 menos com menos dá mais. Isso é regra de sinal, multiplicação e divisão. E entre um número apenas entre parênteses. Então aqui, 2 vezes 9, 18. 3 vezes 4, 12. Simplifico em cima e embaixo, que no caso aqui por 6. Ah, professor, eu poderia simplificar por 2? Poderia. E depois daria uma fração que você teria que simplificar por 3. E no caso, se você vai simplificar por 2 e depois vai simplificar por 3, você vai simplificar por... Teve gente que pensou 5, mas não é. É por 6. Então, feito isso, vai dar o mesmo resultado que deu em cima. 3 meios. Então, os dois jeitos
estão corretos, tá? Próximo. Próximo agora, o segundo será decimal por decimal. Então, menos 1,42, outro exemplo, vezes mais 3,6. Eu não precisaria colocar esse parênteses sinal demais, tá? Porque o único cara que exige um parênteses é o sinal negativo. O sinal negativo ele tem alguns probleminhas. Ele não gosta de se misturar ficar do lado de multiplicação nem divisão. Então, você tem que fazer você tem que ficar esperto nisso, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar a vírgula. Tirar a vírgula é 142 e 36. Então, eu faria número maior em cima, número menor embaixo, tá? Que no caso, se você colocar a vírgula, o número maior é o 3,6. Mas como eu estou fazendo sem a vírgula, outra coisa. Independente do sinal, independente do resultado, menos com mais dá menos. Tá? Então eu vou colocar só o resultado dessa conta aqui. Aí eu vou fazer a conta. 6 vezes 2, 12, certo? Sobe 1. 6 vezes 4, 24 com 1, 25. Sobe 2. 6 vezes 1, 6 com 2, 8. Certo? Agora o 3. Vou fazer com a caneta diferente para diferenciar esses sinaizinhos aqui. 3 vezes 2, coloca o sinalzinho aqui. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. Sobe 1. 3 vezes 1, 3. Com 1 que subiu, dá 4. E agora eu somo 2. 5 com 6 dá 11. 10, 11. 1 com 4, 5. Certo? Tá, agora a gente vai ver o quê? A gente vai agora colocar a vírgula. Aqui eu possuo duas casas decimais. Aqui eu possuo uma casa decimal. Uma casa decimal, certo? Então, no total, eu tenho 3 casas decimais. Correto? Então, o que eu vou ter que andar? Para ele virar 142, eu andei para a direita. Então, agora eu andei para a direita. Agora eu vou voltar para a esquerda. 3 casas. Então, eu vou andar 1, 2, 3. Então, a resposta final é 5,112. Certo? Facinho, né? Agora, decimal. O próximo será o terceiro. O terceiro será decimal versus fração. Como a ordem dos fatores não altera o produto, fração versus decimal, decimal versus fração, não faz diferença, tá? O exemplo que eu vou pegar o mesmo 1,42 que eu acabei de pegar e vou multiplicar por 4 sétimos. Como é positivo, não preciso colocar parênteses nem um sinal positivo. Tá, ok. Então nós vamos fazer o quê? Quando eu faço decimal vezes fração, o número decimal eu transformo em fração. Então fica 142. Para transformar um número decimal em fração, eu conto quantas casas decimais eu tenho. A quantidade de casas decimais que eu tenho aqui para esse cara virar 142, para esse número virar 142, é a quantidade de zeros que eu irei colocar ao lado do 1. Então, eu andei 2 casas. Então, será 1 seguido de 2 zeros. Isso vezes 4
sétimos. Aí agora, se você quiser colocar parênteses ou não, não faz diferença. Esse é positivo, esse é negativo. O resultado será negativo, certo? Tá. Agora vamos continuar aqui. O que eu tenho que fazer agora? Agora eu tenho que fazer uma simplificação. Aí eu posso simplificar o 142 e o 100. Vamos simplificar o 142 e o 100. Vou dividir aqui os dois casos por 2. Então, aqui dá 71 negativo sobre 150 vezes 4 sétimos. Qual é a multiplicação? Eu posso simplificar aqui, certo? Então eu vou dividir esse por 2. Então vai ficar 71, que eu não mexi. 71 não dá para simplificar por 7. 71, se não me engano, 71 é primo, tá? Então não daria para simplificar de jeito nenhum. E na tabuada do 7 não tem 71, que depois o número vezes 7 que dá próximo igual aqui é 10, né? 10 vezes 7 dá 70. O próximo seria 77, então não tem como simplificar. Então aqui a gente tem 25 vezes 2 dividido por 7. Agora não tem mais o que fazer, é só multiplicar. 71 vezes 2, como eu já vi que 142 dividido por 2 dá 71, então 71 vezes 2 dá menos 142. Não tem muito o que fugir. E 25 vezes 7 dá 175. Certo? Então o processo é basicamente o mesmo. Agora vamos para situações, problemas que envolvam multiplicação de frações. Tá? Eu já escrevi aqui para ser mais rápido. Essa aula aqui, se eu fosse escrever tudo, seria muito longa. Então, basicamente, eu escrevi uma situação, um problema, que é: Carlos possui uma dívida de R$ 352,50, mas passados alguns dias, ele pagou 1/3, 1/3. Quanto Carlos ainda deve? Tá, então como que a gente vai fazer? Vai resolver isso. Então, basicamente, como que resolveremos essa situação, certo? Então, fique bem claro isso, e aí a gente vai tentar resolver. Então, vou começar aqui, daí eu passo para a próxima folha. Então, ele quer... Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, tem duas formas de resolver isso aqui, tá? Então, eu vou tirar 1/3 de 352, porque eu quero saber quanto que ele pagou, não quanto ele deve ainda. Quanto ele ainda deve, eu vou descobrir depois. Então, eu quero saber quanto vale esse 1/3 em cima de 352. Então, eu quero 1/3 de 352,50. Eu não preciso colocar o zero, tá, gente? Tá, e o que eu vou fazer? Eu posso desconsiderar esse zero aqui. Agora, o que eu vou fazer? Esse D aqui vai virar uma multiplicação. Então, isso aqui é a mesma coisa que 1/3 vezes 352,5. Certo? Facinho, né? Então, fazer essa multiplicação aqui, como é um número decimal, não adianta nem ver um número que divide esses dois aqui ao mesmo tempo. Então, coloco um aqui embaixo e vou fazer do método que a gente já sabe, que é 1 vezes 352, sinalzinho de igual. Isso implica nisso, tá? Isso é igual a isso. Implicar e igual é diferente, tá, gente? Então, eu tenho agora... faltou um 5 aqui. Tem que fazer essa divisão, tá? Então, vamos começar a fazer essa divisão, porque essa divisão ela dá um trabalhinho. Vou pegar uma folha que a gente já usou, né? Porque... Pra não matar mais árvore. Então, vamos lá. 352
2,5 dividido por 3. Tá. Como que eu faço essa divisão, professor? Então, você vai igualar a casa. Lembre-se que quando o número é inteiro, existe uma vírgula oculta aqui. Tá? 3 é a mesma coisa que 3,0. Então, isso aqui, coloca um zero, pronto. Uma casa decimal, uma casa decimal. Então, isso aqui é a mesma coisa, fazer essa conta aqui é a mesma coisa que fazer, sem a vírgula, essa divisão. E agora é só começar a fazer essa divisão. Vamos lá, que aqui essa continha é grandinha. Então, 3 não dá, 35 dá para começar. Então, dá 1, 1 vezes 30 dá 30, sobra 5. Desce 2. Meus alunos sabem que eu gosto do formato completo, tá, gente? Porque daí eu consigo ver o resto, e o resto ele é importante. Nesse caso aqui não dará resto. Então, 1 vezes 30, 30. Sobra 5, desce 2. Agora, se eu multiplicar por 2, dá 60. Passa, então é por 1. Continua. Isso aqui vai dar vai sobrar 22. Certo? 1 vezes 30. 1 vezes 30, 30. Sobra 22. Desce o 5. Desce o 5. Certo? Agora é só você fazer por 7. 7 vezes 30 dá 210. Sobra 15. Certo? 15. Agora 15 é menor que 30, não tem o que fazer. Então o que você vai colocar? Você vai vai colocar um zero aqui que não tem de onde tirar e colocar vírgula. Certo? Porque já tem número. Que número vezes 30 próximo igual a 150? 5. 117,5. Certo? Então a resposta dessa conta aqui é 117,5. Então, quanto que ele pagou? Ele pagou isso. Quanto ele ainda deve? Para saber quanto ele deve ainda, você deverá fazer... A conta está aqui. Para saber quanto ele deve ainda, você deverá fazer o quê? Você deverá pegar 352, certo? Que você quer saber quanto ele deve. Ele pagou 117,50. Então, você vai ter que pegar 352 e subtrair 117,5, certo? E fazer a conta. 5 menos 5, 0. 2 menos 7 não dá, tira do 5, vira 4. Aí aqui vira 12. 12 menos 7, 5. 4 menos 1, 3. 3 menos 1, 2. Vírgula. Ou seja, quanto Carlos ainda deve? Carlos ainda deve R$235. R$235. Então, Carlos ainda deve R$235, certo? Eu vou dar uma pausa aqui, gente, porque o vídeo já está ficando muito longo e a gente continua em outro vídeo, tá? E aí eu mostro outro jeito, utilizando a fração e chegando nesse R$235 de uma vez, tá bom? Então até mais.